É isso aí, gente. Já estamos de volta. Estou sentado aqui já porque hoje o assunto é brabo. Aliás, por falar em bomba, né? Eu estou sempre pedindo as bombas aqui. Queria mandar um beijo especial, né, para minha amiga Raimunda, que está sempre se divertindo quando eu falo das bombas do Newton Golec. Mas é bomba mesmo, gente. Ele sempre traz uma bomba aqui. Não tem jeito, né? A você que nos acompanha sempre, está deixando aí sempre um recadinho carinhoso para as participações do Newton. Muito obrigado pela sua participação, sempre muito bem-vindo. Quando encontrou com o Newton na rua, pode falar com ele, pode parar, que ele gosta. Ele gosta, né, amigo? Lógico que eu gosto. Bom dia, Anderson. Bom dia, amigo. Seja bem-vindo. Antes da gente começar, ontem, essa semana eu estava conversando com o Newton a respeito da nossa última entrevista, né? A gente falava aí da questão da política de juros abusiva e tal. E aí, no mesmo dia, teve aquele negócio. Logo depois, né, no pôr do almoço, o Bolsonaro vai e me manda aquela lá pedindo para o presidente do Banco do Brasil diminuir os juros do Banco do Brasil. E deu um alvoroço todo. Bolsa de valores, caiu a ação do Banco do Brasil. Agora, sinceramente, né? O que isso tem a ver com o cidadão hoje? Não tem nada a ver. Um bando de especulador lá sentado brincando de destruir a vida dos outros. Exatamente. Agora, eu fico satisfeito porque o presidente está nos assistindo. Eu estou satisfeito. É verdade. Obrigado, presidente. Estou honrado, nós estamos honrados. O presidente está nos assistindo. O presidente Bolsonaro está nos assistindo, gente. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver. Bota aí na tela aí, Rodrigo. Antes, uma coisa, um grande abraço ao professor Castelo Branco, que é outro professor Castelo Branco também, lá de São Paulo, da turma do bem. Turma do bem. Isso é da galera do bem. É da galera do bem. E Raimunda, olha só a bomba que eu trouxe. Mais uma bomba, Raimundo. Mais uma, hein? Olha só. Bons conselheiros. Será que mesmo? Será? Quando nós falamos do cheque... Qual é o conselho? Vamos lá. Olha só, quando nós falamos do cheque especial, no dia seguinte apareceu uma manchete num jornal de grande circulação e começa assim: o trocar o rotativo do cheque especial pelo parcela faz juros baixarem. Não sei. Será mesmo? Migração da dívida pode trazer os consumidores a pagar em taxas até 50% menores. Não sei, não. Vamos lá. Aí me apareceu Pode passar, Rodrigo. Pode passar. Me apareceu um professor, né? Não vou dar nome nem da instituição. Sabe o que ele falou? Trocar a dívida com juros altos, ponta taxa, sair do vermelho, cada vez... todo mundo faz isso. E a FEBRABAN, mais de 1 milhão de pessoas fugindo dos vilões do cheque especial rotativo. Mentira. Como se fossem só esses os vilões. São só esses os vilões, lógico. Claro. Eu estou impressionado como é que eles chegaram... Consignado é gente boa pra caramba. Não, muito boa. Consignado, compra de automóveis. Eu estou impressionado que eles estão descobrindo a pólvora sem fazer barulho. Só tem dois malvados. Só. Exatamente. E o cheque parcial tem parcelado... O parcelamento permite planejar o orçamento, porque o valor é pago, é fixo. Diz um profissional, que é esse que é lógico que é fixo. É lógico que é fixo. Agora, o que esse profissional diz? Vamos passar lá para... Ele fala que... Pode passar. Se ele... Olha lá. Se ele, por exemplo, ele falou o seguinte, que ele pode pegar a dívida do cheque especial, que a taxa média está de 12,63, e negociar 3,32. Bacana. Sim, ele falou que ele pode até... Matematicamente parece uma coisa bacana. Matematicamente parece. Que o ideal é a portabilidade, que ele deve ir para um crédito consignado, entendeu? Olha que espetáculo, né? Aí o que acontece? Vamos passar adiante, então. Esse é o conselho desse professor lá de uma faculdade renomada. Então, como eu não sou nada curioso, olha lá. Foi para os cálculos, né? Foi para os cálculos. O Newton é terrível, ele vai logo para o cálculo. Então, olha só. Vamos dizer, no exemplo que a dívida do cheque especial é de R$10 mil, ele recomendou, né, 3,32%. Já são 48% ao ano. Já começa por aí. Vamos lá. Num prazo máximo de 60 meses, que é o que todo mundo opta. Então, a renda fixa mensal para a parcela é R$ 387. Quer dizer, ele vai pagar R$ 23.187. Esse é o bom conselho, né? É o bom conselho, exato. Que beleza. Quer dizer, o cara vai pagar, vamos passar adiante, olha só Pode o conselho. passar, Rodrigo. Quer dizer, o cara fala, não, pega lá 32. Olha só o que acontece. Ele vai pagar, quer dizer, eu botei, o incauto vai pagar 132% a mais pelo empréstimo recomendado pelo especialista. Eu pergunto, seria este um bom conselho? Mas jamais, né? Isso é conselho? Qual é o conselho que ele dá e que eu não vi? Primeiro, o banco fala que está devendo R$10 mil, porque ali eu fiz, assim, o incauto aceitou, porque infelizmente é assim, toma, aceita e negocia. Dívida é confissão também, né? Muito bem. Então o que ele tem que fazer? Tá, tudo bem. Primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que pedir ao banco
o que nós chamamos de planilha de evolução de débito, um extrato de como foi que eles chegaram até o débito. Que eles não gostam porque eles têm que abrir a contabilidade deles. Sim. Mas tem que mostrar porque é direito que a pessoa tem. E se o banco recusar, ele pode simplesmente entrar na justiça e pedir uma ação ou de exibição de documentos ou então uma ação de prestação de contas. Ele tem que mostrar como foi que ele chegou até o débito. Aí, mediante aquilo ali, teria um profissional, porque ninguém quer ter o trabalho de chegar e pensar. O pessoal quer só fazer tudo rápido. Porque ainda existe entre as pessoas um péssimo conceito que fala assim, é melhor um mau negócio do que uma briga na justiça. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Isso não existe, Anderson. Até as pessoas têm que aprender, eu já cansei de falar aqui, as pessoas têm que aprender a brigar pelos direitos. As pessoas têm que aprender a ver. Então, aí que acontece... Pode voltar para cá, Rodrigo, por favor. Então, o que acontece? A pessoa tem que entender que ninguém é criminoso por dever. Ninguém Dívida não é crime. Dívida não é crime. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que chegar, entendeu? E pedir. Pediu, recalcula, que às vezes o cara já até pagou. Você sabe o que é crime de verdade mesmo? É ficar te cobrando juros sobre juros, juros em cima de juros, juro que não existe, taxa que não existe. Exatamente. Isso é crime. Isso é um crime. Isso é crime. Exatamente. Dever foram circunstâncias da vida que te levaram levaram a dever. E você tem um direito legal, de verdade, né, material, tem, de pagar lógico. somente aquilo que você deve de verdade. Lógico. Não esses crimes que cometem as instituições não, financeiras. E às vezes, Anderson, dependendo do que for, ele já até pagou o banco. Não, já está pago. Já está pago. Já está pago. Nesse caso, por exemplo, né, de uma dívida de 10 mil reais, o cara deu o conselho para você pagar só 23 mil. É né? só 23 cara, mil. gente boa pra caramba. É muito. Bom profissional. É um bom profissional. É o que mais tem. Contrate para sua empresa. Esse é bom, né? Ele vai te levar para o buraco rapidinho. Contrate, porque provavelmente... Nesse caso, qual é a justificativa que o banco tem para te cobrar isso tudo, né? Que ele cobrasse 15 mil. Já estava ganhando 5%, 50% já estava ganhando. Já está ganhando, o cara está ganhando mais de 100%. Mas que história é essa, né? De ter que cobrar 20%. Olha, gente, isso é crime, não é? Dever não é crime. Exato. E a pessoa não entende que existe uma coisa. Você já viu esses feirões como é que são? Eles não deixam a reportagem entrar lá. Não deixam. Porque lá eles mostram, não, a sua dívida é essa aqui. É essa que é a sua dívida. Mas o cara não tem nem direito. Aí chega lá para o repórter, não, foi um ótimo negócio, eles falaram que cabe no meu bolso. Eles não podem falar isso. Sem contar uma coisa mais perigosa que eu considero muito perigoso. É a pessoa que sai desse feirão com parcelamento. E sai desse feirão com parcelamento achando que já está com a dívida paga. E não está. Isso é um perigo, gente. Não pagou. Não pagou. Ele negociou a dívida. Ele negociou, exatamente. Dívida negociada não é dívida paga. Eu vou dar um exemplo claro aqui da nossa cidade, por exemplo. Né? O prefeito veio a público falar que zerou a dívida, que não está mais no calque. Mentira, né? Mentirinha safada essa, né? Negociou. Continua devendo até mais, né? Continua devendo até mais. Porque normalmente nessas negociações, o juro vai lá em cima, você parcela devendo mais. É isso que está acontecendo. Exatamente. Aconteceu no município e acontece com as pessoas também. Acontece com as pessoas, por quê? Porque o que eu falei uma vez num bate-papo que nós tivemos? Falta de educação financeira, falta de esclarecimento, falta também de iniciativa que as pessoas têm que ter. As pessoas têm que também parar para pensar, não ficar se deixando enganar. Quantas vezes eu estou falando isso aqui? Por isso que eu estou insistindo, gente, pelo amor de Deus. Pede, eu chego para você me deve 10 mil. Você fala, tá, como é que você chegou a esse valor? O que te levou a esse valor? O que te levou? Então, ali a planilha vai... E quando eles se recusam, pode estar certo que eles estão escondendo Tem alguma coisa errada, né? Eles vão fazer e não é porque o Nilton está aqui do meu lado, não. Uma das coisas que as pessoas acabam fazendo a economia porca, e é uma economia porca que vai sair caro lá na frente, é não buscar ajuda profissional, é não buscar um profissional da área para fazer essa evolução do débito, para entender o que é isso, né? Por que você chegou a esse débito? O Nilton já cansou de falar de diversos processos que o banco estava executando o cliente em 1 milhão, na verdade o banco estava devendo 300 mil para o cliente. Então, tem que fazer, mas você vai conseguir fazer isso? Está lá no Google? Não está, né, gente? Não tá. Tem que procurar um profissional. Outra coisa, se o profissional for de um tipo desse aí, procure outro. Se ele chegar para você e falar assim, está certo, pode estar certo que não é um bom profissional. Porque se você chega para mim e fala, olha, eu estou com um problema aqui, se eu falar que está certo, então, peraí, é a mesma coisa. Se eu disser que está tudo bem, você vai me chamar aqui? Não vai.
Você não vai me chamar aqui. Aliás, mês que vem, 2 anos que eu estou aqui. 2 anos já, ó, passa rápido o Passa negócio. rápido, 2 anos. Agora, olha a consequência desse... Vamos lá, vamos para o próximo. Você vai Vamos lá. gostar agora. Vamos lá. Olha lá. O Itaú, no primeiro trimestre, somou lucro líquido de quase Líquido. 7 bilhões. Líquido quer dizer, né, que Pagou todo mundo. já pagou todo mundo. Pagou todo é mundo. só o lucro. Aí ainda aumentou em relação ao ano passado. Quer dizer, se a gente se mantiver constante esse lucro dele nos outros 3 trimestres, já vai estar quase 28 bilhões De lucro de líquido. lucro líquido. Olha Meu aí, Deus. por causa disso. Aquelas taxinhas. Só para você ter uma ideia, em 2017, daqueles 5 bancos que lucraram 62 bilhões, 27 bilhões foram de taxinhas. Só taxinha. Só taxinhas. 27 bilhões de reais. Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, é o que eu estou falando. Procurem E especialistas. eu ouço dizer que 90% dessas taxas são irregulares. São taxas que você não precisa pagar e não deve pagar, né? São coisas que o banco te empurra e que você vai pagando sem saber. Não, e tem é mais. Não, e vai querer falar que o cara que está devendo que é o criminoso, gente? Pelo amor de Deus. Se essa ajuda fosse a de juros simples, a prestação seria menor. Tudo bem, se é só mais, já economizei 3 mil, que mesmo assim também não seria. O ideal seria calcular os juros simples no extrato que levou ao banco a cobrar esses 10 mil. Ali é que é o segredo. Então você recalcula a dívida, mas a juros simples. Quer dizer, tira aquele famoso juros sobre juros. Aí você vai saber qual é a dívida real. Ah, não interessa? Então vamos para a justiça. Excluindo essas taxas e os juros sobre tudo. juros, os juros compostos, Juros sobre aí sim composto, você pela- tem, né, uma situação real, né, de dívida. Agora, olha o que esse presidente do Itaú fala. Que ela teve um desempenho mais modesto. Poxa, Mais modesto, do né? que as Então tá expectativas tudo bem. apontavam, refletindo parte, incerteza sobre a trajetória fiscal. Agora é tudo a reforma da Previdência. É. Eles não têm o que justificar, joga na reforma da Previdência. O que tem a reforma da E aí Previdência? eu pergunto a você, o banco chama esse lucro de modesto. né? Modesto. Ele quer ganhar mais aí com a reforma da Exatamente. Previdência, é Quer ganhar isso? mais ganância. O que impera Beleza. nesse país é a ganância, é a fome de lucros. Dane-se os 13 milhões de desempregados, porque eu vejo até na última conversa que eu tive com você, eles dão um cheque especial a quem não tem renda. Olha só a maldade, olha só a perversidade deles. Eles fazem isso assim, toma o cheque especial. Você toma aqui, não tem problema não, depois as taxas de juros são de mercado. É sempre a mesma conversa. Anderson. Conversinha é sempre a mesma, Conversinha é sempre a mesma. E o pior é que esse pessoal, quando faz negociação, e que eu vou falar, eles também fazem assim, faz aqui uma previdência privada. Quer dizer, você paga muito mais do que você negociou. Eu soube até de um banco que manda, eu não posso dar o nome aqui, porque se foram funcionários do banco me falaram. Eles mandam o funcionário quebrarem a senha do cliente para colocar seguro para bater meta. Que beleza, hein? Quebrarem a senha. Quer dizer, a perversidade está enorme. As pessoas, Mas para lucrar isso tudo, gente, não mas tem para jeito. lucrar, gente, isso aí... Ninguém lucra isso tudo trabalhando, ninguém lucra. Você pode ter certeza absoluta que trabalhando... Eu posso trabalhar 200 anos, não consigo vai nem a conseguir. milésima parte. Trabalhando de verdade. Trabalhando não dá. Dando golpe, como o banco faz, né? Golpe. Roubando descaradamente o seu cliente, aí sim, aí, é claro, a gente está vendo aí o que está acontecendo. Aí você chega a esse nível de lucro. Então, Agora, trabalhando... Exatamente. Então, o que eu falo para as pessoas, procure um profissional. A pessoa, você está devendo, mas se o banco fala assim, olha, a sua dívida é essa, nós estamos atualizando. Não. Eu quero saber como foi que você chegou à dívida original. Ah, se não pode, então tudo bem. Então, não vamos negociar, não. Eu vou pedir na justiça que vocês façam uma prestação de contas. Que beleza. Aí eles vão dizer, não, eu quero, você está no direito. Você está pagando, você contrata uma pessoa, você contrata um banco, né, que você está contratando. Você está cobrando, o banco tem que te dar satisfação. Olha aqui, Anderson, então fazendo isso aqui. Mas não, eles não fazem, estamos cobrando. A taxa de quê? Juros de mercado? Tudo bem, porque tem contratos de cheque especial que são juros de mercado, quer dizer, as taxas são flutuantes, e tem uns que as taxas são pré-fixadas. Mas mesmo assim eles não cumprem. As pessoas não entenderam. Quando se fala, por exemplo, que eu ouço, porque nós vamos fazer o PIB crescer à custa do crédito, é num prazo curtíssimo. Isso só seria válido se os bancos cumprissem com o que está no contrato. Eu peguei um processo, vou relembrar você, de um banco oficial, vou falar Banco do Brasil mesmo. O advogado me pediu o seguinte, o cara pediu emprestado, o banco executou a dívida. Então, eu li 3 vezes o contrato.
Ele disse que é uma taxa, mas não disse como é que ele ia cobrar isso. Vai cobrar Beleza. como? Igual cheque especial, parcelas. Não diz. Ah, Do não jeito diz. que ele quiser cobrar. Exatamente. Aí eu pedi um extrato, Igual um agiota, tá vendo? é o tira-põe. Tira aqui, põe um pouquinho ali. Eu falei para o advogado, olha, eu não tenho condições de avaliar, por isso, assim, doutor, me dá isso por escrito, então. Ele falou que isso chama-se contrato sem validade jurídica. É. Aí eu falei, bom, aí já é tua área, eu não vou me meter, mas eu não tenho condições de avaliar. Li 3 vezes o contrato, e é assim que eles fazem. E tem banco para privado que eles dizem quantos vão cobrar, e na hora faz assim, tira aqui, põe ali, amortiza. E aí cobra fica tudo. nessa história. E fica nessa brincadeira. Aí eu vou aproveitar a audiência do nosso presidente da República, né, que está assistindo o programa, Bolsonaro. Agradeço. Vou perguntar, o Bolsonaro não vai fazer nada? Bom, ele já reclamou para baixar a taxa de juros. Mas voltou atrás depois. Bom, vamos ver o que ele deveria falar, tomara que ele fale com o... Brincadeira, eu tô só brincando com o Newton, porque eu fico cobrando o Newton aí, o Bolsonaro, não tem nada a ver, né? Não, lógico. Ele faz o que ele quiser, ele já não está fazendo uma porcaria nenhuma mesmo. Então, Não, olha, eu acho o seguinte, está na hora, outra vez vou falar, do Roberto Campos Júnior começar a cobrar dos bancos. Ele tem presidente do Banco autonomia. Central do Brasil. Presidente do Banco Central do Brasil, ele tem autonomia para isso, porque ele foi eleito sem viés político. Eu vou insistir nisso, já que nós estamos sendo assistidos, que eu fico muito... Aliás, nós ficamos muito honrados com isso, Claro. né? Nós ficamos muito honrados, né? Você vê que quando eu falei do custo... Só falta o presidente hoje lá no Twitter dar uma alfinetada no presidente do Banco Central, né? Tomara, que bom. Eu te informo. Você sabe. É isso aí, gente. Semana que vem o Newton está de volta, se Deus quiser. Mais bomba. Obrigado, amigo. Obrigado a você mais um pelo dia de espaço. participação aí. Cuidado com essas bombas aí. O pessoal fica nervoso com essas bombas tudo aí. E olha, seguinte, ainda hoje tem entrevista muito bacana aqui com meu amigo Hugo Leal, deputado federal Hugo Leal, falando sobre as ações do Maio Amarelo. Você já viu, né, que nosso cenário está amarelo, né? Está aqui com as cores amarelas. E para lembrar esse mês inteiro de conscientização, o deputado federal Hugo Leal, que é o autor da Lei Seca, né, um cara engajado, um dos que mais entende de trânsito, né, e políticas de mobilidade urbana do nosso país, vai estar aqui comigo falando sobre essas ações. E também, é claro, né, sobre essas ações de fiscalização do Detran e esse Detran seguro. Vamos falar um pouco sobre esse tema polêmico também. Tem muito assunto pela frente. Continue participando conosco. A gente vai para um breve intervalo comercial rapidinho. Já já a gente está de volta.